Olha só, galera, um assunto importantíssimo que é a polaridade das ligações covalentes, né? Aparecem uns exercícios bem bacana para nós, falando assim: o composto a seguir apresenta ligações do tipo covalente polar, covalente apolar, né? Então a gente vai dar uma olhada de uma forma simplificada como que a gente consegue determinar isso daí, né? E dessa maneira aqui a gente consegue se livrar da maioria dos exercícios aí. Vamos facilitar ao máximo o entendimento aí dessa questão. Então, a polaridade das ligações covalentes, a gente vai ter que dar uma olhadinha na eletronegatividade dos átomos que estão ligados diretamente um ao outro. Como assim? Lembra da eletronegatividade? Aquela frasezinha que a gente fazia, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, né? Que é o flúor, o mais eletronegativo, o cara que tem mais vontade de ganhar elétron, o oxigênio, o segundo cara que mais tem vontade de ganhar elétron, ou seja, o segundo mais eletronegativo, até chegar no hidrogênio lá no final, que é o elemento menos eletronegativo dos ametais, é o que menos tem vontade de ganhar elétronzinho aí, né? Então, como que a gente determina essa polaridade das ligações? Então, olha só, quando que você tem ligação apolar? Ligação apolar é quando os átomos que estão ligados diretamente um ao outro são iguais, ou seja, ligantes iguais. Dois átomos iguais ligados um ao outro. Isso já gera para nós uma ligação apolar, ou seja, uma ligação covalente apolar. Por quê? Porque se os caras são iguais, a exemplo disso nas substâncias simples, nenhum deles vai ter força para atrair os elétrons para mais próximo de si, já que são átomos iguais e a eletronegatividade é igual. Qualquer substância simples acontece isso. Eu coloquei o exemplo aqui do O2, dois oxigênios ligados um ao outro. Vamos colocar outro aqui, ó. Cl2, que é um átomo de Cl ligado a outro átomo de Cl. Coisa maravilhosa. Quem que é mais eletronegativo? Ninguém. Os dois têm eletronegatividade igual. Com isso, essa ligação é apolar. Não há deslocamento de nuvem eletrônica porque os dois têm eletronegatividade igual. Beleza? Quando que você tem ligação polar? Ligação polar é aquela onde um dos elementos é mais eletronegativo e quer atrair ali aquele elétron que está sendo compartilhado para mais próximo de si, né? Então, quando que a ligação é polar? Quando os ligantes que estão conectados um ao outro são diferentes. Então, se os caras são diferentes, aqueles que estão diretamente ligados entre si, se eles são diferentes, esse é diferente desse, isso já gera para nós uma ligação polar. Então, a gente coloca lá, ligação covalente polar, beleza? Então, ligantes diferentes entre si, ligação covalente polar. Exemplo, HCl. O H é o menos eletronegativo e o Cl é o mais eletronegativo. Com isso, o que o Cl vai fazer? Ele vai atrair os elétrons para mais próximo dele, gerando para nós aqui um deslocamento da nuvem eletrônica. A ligação é polar. Outro exemplo, CO2. O que acontece no CO2? Dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono, não é isso? O oxigênio, ele é bem mais eletronegativo do que o carbono. O oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo da nossa tabela periódica, né? Como ele é mais eletronegativo do que o carbono, esse átomo de oxigênio quer atrair os elétrons para cá. Ligação polar. O outro oxigênio também quer atrair os elétrons para lá. Ligação covalente polar. Repare que eu não estou falando de molécula. Eu não estou discutindo a polaridade da molécula. Eu estou discutindo a polaridade da ligação entre os átomos. Então, olha só. Se você tem ligantes iguais unidos, a ligação é apolar. Então, a gente fala ligação covalente apolar. Se você tem ligantes diferentes unidos entre si, a sua ligação é polar, ou seja, ligação covalente polar. Beleza? Vamos dar uma olhada agora como funcionam as moléculas.
Olha só. Olha só um assunto importante demais no vestibular, que são as polaridades das moléculas. Aparece muito. E a polaridade das moléculas, a gente vem depois e amarra ela com forças intermoleculares. E amarrando ela com forças intermoleculares, a gente vai amarrar isso com as propriedades físicas das substâncias. Né? Que a gente vai lá comparar quem tem maior ponto de fusão e ebulição, quem que é solúvel em água, quem que é solúvel em óleo, né? Hidrossolúvel ou lipossolúvel. É a partir disso daqui que a gente consegue chegar em todos esses conceitos, beleza? Então, polaridade de moléculas. Dividimos aqui moléculas inorgânicas e moléculas orgânicas. Vamos começar pelas inorgânicas. Estudamos recentemente a geometria molecular, não é isso? Então, olha só. Quem vão ser sempre polares? Sempre vão formar polos, beleza? De acordo com a sua geometria, forma o polo negativo no elemento mais eletronegativo, né? Então, o elemento mais eletronegativo é aquele que quer mais ganhar elétrons. Então, o elemento mais eletronegativo vai ser o polo negativo. E o elemento menos eletronegativo vai ser o polo positivo, seguindo aquela regrinha lá, né? Fui ontem no clube, etc. Beleza? Quem que vai ser sempre polar? Moléculas angulares e piramidais. Então, geometria angular e piramidal, sempre moléculas polares. A água é polar, a amônia, que é o NH3, é polar, de acordo com as suas geometrias aí, sempre polares. As demais geometrias, que são linear, trigonal, plano, planar e tetraédrica, elas vão ser polares se os seus ligantes forem diferentes. Então, tenho lá, linear, HCl. São dois ligantes diferentes, polar. Temos lá HCN, que é o ácido cianídrico. Carbono ao meio, ligado a nitrogênio de um lado e hidrogênio do outro. O nitrogênio é o mais eletronegativo e ele vai ser o polo negativo, molécula polar. Beleza? Moléculas aí tetraédricas, por exemplo. Você tem o carbono no meio, um hidrogênio de cada lado, embaixo você tem outro hidrogênio e em cima você tem, por exemplo, um grupo Cl. Esse cara aí tem uma leve polaridade. Então, angular e piramidal sempre polares. Quando você tem as demais geometrias, se os ligantes forem diferentes, a molécula vai ser polar. Quando que nós vamos ter moléculas apolares inorgânicas? Substâncias simples, todas são apolares. O2, Cl2, Br2, N2, apolar sempre. Trigonal plana, tetraédrica e linear. Se os ligantes forem iguais, vão ser apolares. O2, né? Que a gente falou de substância simples, olha só. O2, dois oxigênios, um do lado e outro do outro. Apolar. A ligação já é apolar, então a molécula também já é apolar. CO2, gás carbônico. Você tem lá carbono no meio, oxigênio de um lado, oxigênio do outro, certo? Os ligantes não são iguais, o O e o O não são iguais, beleza? Então isso gera para nós uma molécula apolar. Aí você fala, ah, mas você falou que a ligação é polar, beleza. A ligação entre átomos diferentes é polar, porém a geometria molecular deles, imagina, carbono, um oxigênio, certo? Esse oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, puxa os elétrons para cá. Esse oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, puxa os elétrons para cá. Forças iguais em sentidos opostos se anulam, por isso que o CO2 é uma molécula apolar. Pegou a situação? Muito bom. Para moléculas orgânicas aqui agora. O que acontece em moléculas orgânicas? Quem que são polares nas moléculas orgânicas? Álcool, ácido carboxílico e amina com um pequeno número de carbonos. A cadeia tem que ser pequena, beleza? Quanto maior o número de carbonos, menor a polaridade da molécula. Então, álcool, ácido carboxílico e amina com cadeias curtas, com poucos carbonos, são polares, beleza? Quem são apolares? Hidrocarboneto, já viu lá? Hidrocarboneto é apolar, só tem carbono e hidrogênio na cadeia. Tem ligação dupla, tripla, simples, mas só tem carbono e hidrogênio. Esses caras são apolares. Vamos lembrar de dois conceitozinhos. Quem é polar forma polos, certo? Nós falamos que esses caras são hidrossolúveis. O que é hidrossolúvel? Os caras que se solubilizam em água. Se o cara é apolar, nós falamos que esse cara é lipossolúvel.
lipo de gordura, solúvel de solubilidade. Então, apolar lipossolúvel, beleza? Podemos usar até alguns termos um pouco diferentes. Por exemplo, polar, o cara é hidrossolúvel, beleza? E lipofóbico, ou seja, hidrofílico e lipofóbico. O apolar, ele é lipossolúvel. Então, nós falamos que ele é lipofílico, né? Afinidade por gordura, e hidrofóbico. Beleza? Esses termos, então, anota tudo isso daí, volta o vídeo, anota bem bonitinho aí para você não se perder. Bora lá, que tem bastante coisa legal para a gente ver.